Oi pessoal, tudo bem? Certo? Essa é mais uma aula do canal Química em 12 e eu estava te esperando aqui para compartilhar mais um item super importante de um assunto super importante, né? Cálculos estequiométricos, prever quantidades, prever volumes, ok? Mas o que essa aula aqui tem de novidade? Porque já temos outras, né? Aqui no canal Química em 12 você pode acompanhar então outras aulas de estequiometria que falam de reagentes em excesso, que trabalham com relações mol-massa, massa-massa, massa-volume e daí por diante. Mas essa aula de hoje tem uma coisa que é extremamente importante você saber, porque ela é muito real, ela é muito cotidiana, tá? Toda prova adora falar disso, tá? Que é o quê? Bom, pessoal, um dos itens que eu vou comentar hoje se chama grau de pureza nos reagentes, tá? Até agora, todas as questões que eu coloquei nas minhas aulas aqui no canal Química em 12, a pureza dos reagentes era de 100%, perfeito? Mas agora isso vai mudar, tá? Então o que acontece? Quando um reagente ele contém impurezas, eu tenho que estar sabendo que impureza não reage, tá? Impureza não vira produto. Se bem que tem algumas questões, tá, que colocam alguma impureza onde ela vai ser o reagente. Muitas vezes o enxofre, né, dentro de um combustível, ele pode ser ali, né, o início de uma reação para um poluente, enfim, mas, né, essa é uma certa situação que a gente vai abordar depois em outra aula, tá? A ideia agora é considerar que impureza não reage, serve como matéria inerte, perfeito? E eu vou simular uma situação onde eu vou ter uma pureza de 80% no meu reagente. Isso é, meu reagente tem 20% de impurezas, certo? O que acontece? Eu vou simular uma massa de 220 gramas, tudo bem? Nela eu tenho 20% de impurezas. E esses 20% não vão reagir. A reaçãozinha aqui em toda a aula estou usando como exemplo, como modelo, a combustão do propano, né? Lembrando que combustão é uma reação super importante. Eu tenho que saber prever sempre uma combustão e balanceá-la numa boa. Bom, a proporção original nessa reação é de 44 gramas do propano, gerando 132 gramas de gás carbônico. Essa proporção eu tirei da onde, tá? Informações da tabela periódica, e assim eu gerei a proporção entre esses dois componentes aqui. Tá, eu vou utilizar 220 gramas e se eu utilizar 220 gramas, 5 vezes mais propano, eu vou obviamente obter 5 vezes mais produto, correto? Eu não estou esquecendo de nada? Tô, com certeza eu tô, tá? O meu reagente ele não é totalmente puro, então se eu fizer isso aqui, com certeza vai ter alternativa lá na questão me esperando. E eu vou errar a questão, tá? Então para isso não acontecer, você vai se livrar do problema agora, tá? Esses 220 gramas, que é tudo que eu ganhei, ele equivale a 100%, certo? Isso aqui eu posso linkar a 100%, mas o que me interessa, ok, equivale a 80%, que é o grau de pureza nessa reação aqui. Certo? Então eu vou descontar 20% e pronto, agora a massa vem purinha, purinha, purinha. 176 gramas, descontados 20%, vai me levar até a massa correta de produto, agora sim. Então pintou um grau de pureza, pintou uma porcentagem de impureza, desconta o que é impureza, porque isso não vai reagir. Agora, nada melhor do que a gente resolver uma questão para ilustrar essa situação numa boa. Você vem comigo aqui no quadro, uma questão bem boa, e você vai ficar perito nesse assunto aqui. Vem comigo, tá? Vamos lá, galerinha, acompanha comigo então essa questãozinha. Na queima de 10 quilos de carvão de 80% de pureza, a quantidade de moléculas de gás carbônico produzida é. Então reparem que esse carvão ele contém 80% de pureza, 20% então é o que eu devo descontar, certo? Bom, então aqui no quadro eu vou te mostrar como fazer isso. Vamos lá, pessoal. Se eu utilizar esses 10 quilos de carvão, representado pelo carbono, eu vou errar a minha questão. Então, antes disso, vamos descontar ali o que não é puro. Esses 10 quilos que você ganhou então ali de carvão, ele contém 80% de pureza. Então, isso equivale a 100%. Correto? Aqui então tem o carvão realmente, né? E a impureza, aqui tem carbono e a impureza. Mas o que me interessa, tá? Que massa me interessa? Aquela relativa a 80%, tudo bem? Então, eu vou descontar esse 20%, você já fez de cabeça isso com certeza, e eu vou ter ali 8 quilos, certo? 8 quilos. A massa que realmente me interessa equivale a 8 quilos. Eu trago ela para cá, tá? Eu trago então ela aqui abaixo do carbono, que representa o carvão. Então, a ideia é trabalhar com 8 quilos. Descontamos. A novidade, que é o grau de pureza, está resolvido o problema, certo? Qual é a perguntinha da questão, tá? Ela quer saber quantas moléculas de gás carbônico vão ser produzidas. Estabelecida a pergunta, repare, né? A informação perguntada embaixo aqui, né? Do CO2, a informação dada embaixo do dono, que é o carbono. Eu agora analiso a compatibilidade. Quilo de um lado, molécula do outro. Isso é compatível?
E aí, quilo com molécula? Não. Quilo com molécula não é não. Compatível é grama com molécula, então vou ter que corrigir isso aqui, certo? 8 quilos equivale aqui a 8 vezes 10 na 3 gramas, perfeito? 8 vezes 10 na 3 gramas. Se eu não faço essa correção, eu vou achar um valor como resposta 1000 vezes diferente do que deveria ser, tá? Então, 8 vezes 10 na 3, 8.000 gramas. E aí, quantas moléculas? Grama com molécula, tudo compatível. E agora, para resolver a questão, eu faço o seguinte, né? Gramas embaixo, gramas em cima. Certo? Moléculas embaixo, moléculas em cima. Essas duas lacunas, com o que eu vou fechar? Quando eu quero massa, já em outras aulas te mostrei, eu apelo para a tabela periódica ou até a própria questão me dá essa informação, né? O carbono pesa 12, então eu trago para cá 12 gramas, certo? 12 vezes 1 mol, 12 gramas, né? E aonde eu devo fechar a lacuna com molécula? Sempre que eu quero, então, calcular átomos ou moléculas, eu lembro da constante de Avogadro, 6 vezes 10 na 23. Como temos apenas 1 mol, então justamente vai esse número, 6 vezes 10 na 23. E a armação do cálculo, que é a pior parte, está feita, está resolvida, certo? Eu agora, então, vou fazer a parte mais mecânica aqui pra gente, certo? Eu vou ter 8 vezes 6, 48, dividido por 12, tá? Dividido por 12, eu vou ter, então, ali 4. Mas 4 vezes 10 na, mantém a base, somou expoentes, 4 vezes 10 na 26 moléculas. Temos então aqui o resultado final, 4 vezes 10 na 26. E pessoal, a novidade então aqui é o grau de pureza que eu acabei utilizando, eliminando a impureza e resolvemos a questão corretamente, fechando ali a letrinha E. Essa foi uma questão, ok, envolvendo grau de pureza. Eu quero te mostrar sobre o rendimento da reação. Mais um item então que importa demais pra gente, aqui acompanhando o grau de pureza, rendimento de uma reação. Até agora o rendimento ele foi de 100% nas nossas questões. 100%, ok? E se o rendimento não for total, como é que eu vou lidar com isso? De modo muito semelhante a grau de pureza, tá? Pessoal, então se num exemplo eu tenho um rendimento de 80%, e eu querendo utilizar 220 gramas de propano, né? Nossa reação é aí simbólica já, né? O que eu devo fazer é não esquecer de, ao final de tudo, descontar o que minha reação não vai render. Professor, eu posso descontar antes? Com certeza, tá? Mas rendimento normalmente a gente deixa para descontar no final, tá? Você vai ver por quê. Até a parte matemática ela é facilitada aqui, tá? Essa proporção, como eu sempre te mostro, ela é original, né? 44 gramas de propano, tá? Então sempre vão formar 72 gramas de água, proporção fixa, lei de Proust, né? Utilizar 220 gramas, tudo bem, ele está puro, então eu vou utilizar essa massa aqui. E eu iria gerar 360 gramas. Por quê? 5 vezes mais reagente, 5 vezes mais produto. Mas o rendimento não foi de 100%. Se ele fosse 100%, eu iria formar 360 gramas. Então, olha que legal, tá? Você previu ali o quanto você formaria de produto e você linka isso a 100. Tá? Agora, 360 se o rendimento for de 100%. E se ele não for, tá? Se ele for então ali, por exemplo, de 80%, desconta 20% e você vai ter 288. Corrigiu e tá tudo certo. Mas cuidado, teria afirmativa lá com 360 com certeza. E vou te mostrar uma questãozinha agora envolvendo o rendimento para deixar isso fechadinho e bem tranquilo para você. Pessoal, então acompanha a questãozinha comigo aqui. Atualmente o gás natural está sendo usado nas indústrias, na geração de energia elétrica e cada vez mais como combustível para automóveis, o famoso GNV. Considerando que o gás natural é formado principalmente por metano, essa informação a gente tem que dominar, pessoal. A reação de combustão do metano é completa, então ela vai estar montadinha para você já acompanhar comigo. E o processo tem um rendimento 80%. Vamos deixar isso para analisar no final, tá? Também eu ganhei a densidade do gás ali em quilos por metro cúbico e a gente vai ver em que momento usar essa densidade. Qual é a pergunta da questão, tá? Então agora você vem aqui para o quadro para poder entender comigo. A perguntinha é a seguinte: determine a massa de gás carbônico produzida na queima de 5 metros cúbicos de gás natural. Então, vamos anotar então aqui a quantidade fornecida. Olha só, 5 metros cúbicos de gás natural. E qual é a pergunta que ela te faz, tá? Ela quer a massa de gás carbônico. Essa questãozinha aqui, ela quer a massa de gás carbônico. Bom, pessoal, ele está me pedindo lá a informação em quilos. Então, X quilos. Certo? Feita a pergunta, tá? O que agora a gente tem que se questionar aqui, ó. Tá compatível metro cúbico e quilo?
Tá compatível, tá tudo certo, tá compatível. Como isso aqui é volume, eu posso em cima colocar, por exemplo, litros. E aqui à minha direita colocar gramas. Litro e gramas está compatível, certo? Metro cúbico e quilo, também tudo compatível. Quando eu quero massa, eu apelo para a tabela periódica, onde o CO2 apresenta uma massa de 44 unidades, né? Por isso que, tendo 1 mol, eu posso colocar 44 gramas, só que analisa comigo. Você lembra que 1 mol está para... Se você pensou 22,4 litros, nessa questão não vai funcionar. Por quê? Ele te falou a qual temperatura o ambiente ele está? Não falou. Ele falou a qual pressão essa reação ali está ocorrendo? Também não falou. Como você não tem temperatura e pressão, você não sabe, o volume molar para essa questão. Nós não temos informações para gerar o volume molar. Não tenho certeza se é ou não é 22,4. Resumindo, eu não sei o volume de 1 mol. E se eu não sei, pessoal, eu não posso utilizar volume, perfeito? Então eu vou dar um jeitinho aqui para a gente poder resolver isso com total segurança, mas com volume não vai dar. O volume não deu, então eu vou apelar para quê? Massa, certo? Porque a massa independe de temperatura e pressão. Mas, Francis, massa vai sair da onde? Eu ganhei uma informação vital, que é a densidade. E você lembra que a fórmula da densidade, ela é igual a massa sobre volume. Então, se eu pegar uma densidade de 0,6 kg por metro cúbico e um volume de 5 metros cúbicos, multiplica 5 ali por 0,6. Você vai transformar, então, 5 metros cúbicos em 3 quilos. Pronto, teremos então aqui 3 quilos. Você entendeu então por que eu troquei ali 5 metros cúbicos por 3 quilos? Eu não tinha informação sobre volume, né? A compatibilidade, ela ainda existe. Quilo de um lado, quilo do outro, certo? À direita eu tenho gramas e aqui à esquerda agora eu vou ter que ter gramas também, tá? Então tá compatível em cima, tá compatível embaixo, tudo bem. Eu apelo para a tabela periódica de novo, lá eu vejo, né, que o metano no total pesa 16, eu já posso trazer 16 para cá. Certo? Não esqueça sempre de verificar o balanceamento. Ó, 16 vezes 1 mol, 16. Resolvendo a parte mais mecânica, eu vou encontrar então aqui, pessoal, depois dessa multiplicação, 132, ok, por 16, 8,3 quilos. E aí eu marco a letrinha E. O que você acha? Se você achou que a gente está errado, a gente está errado. Tá? 8,3 quilos se o rendimento fosse de 100%, tá? Então repare comigo, 8,3 quilos se o rendimento fosse de 100%. Viu como tem alternativa? Mas o rendimento ele vai ser de 80%. Vamos descontar isso aqui, tá? Então eu vou descontar 20% daqui. 20% retirado de 8,3, eu vou ter ali 6,6 quilos, certo? 6,6 quilos. Aí eu mudo a minha afirmativa. Letrinha C é a correta, perfeito? Galera, então essa foi uma aula de grau de pureza e rendimento, ok? Assista as nossas aulas de estequiometria que já estão postadas e fique atento que novas aulas vão aparecer. Tchau, tchau, até mais!